Para esta manhã do dia 2, dia de finados, ou dia dos mortos, né? Também alguns conhecem como dia dos fiéis defuntos, é um feriado religioso que existe no mundo católico, apostólico, romano e também nos protestantes, e ele tem um significado tão grande na sociedade brasileira e também mundial, em vários países, que é um feriado nacional, né? Nós temos hoje um dia dedicado a isto. E neste dia, é claro que aqui nós temos uma presença muito grande na nossa Igreja Católica. Várias atividades estão acontecendo, começando pela manhã agora com missa no cemitério e depois no desenrolar do dia outros locais, também tocando nesse tema. Como é um feriado religioso, a pessoa adequada para a gente ter mais informações sobre ele, obter mais detalhes um pouco de sua origem, da sua profundidade, da forma que ele deve ser usado por parte de nós, especialmente dos católicos, e também de toda a sociedade, porque é um feriado nacional, atinge a todos os brasileiros. A gente convidou o nosso pároco, o Padre Cristiano Quatrim, para nos falar um pouco na visão dele e, consequentemente, da nossa paróquia e da nossa igreja, com relação a esta data importante. Por isso, eu quero agradecer a gentileza do Padre Cristiano de estar junto conosco, para a gente poder ampliar essa informação a você que está nos ouvindo nesse momento na nossa programação. Padre Cristiano, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia a todos os ouvintes do programa Variedades. É uma alegria poder mais uma vez participar, de modo especial hoje, falando desse tema do dia de hoje, né? O dia de finados, um dia que eu considero muito importante para nós cristãos, né? De rezar pelos nossos mortos, né? Essa é um pouco a devoção do dia de finados, né? Que começou a partir do ano 998 depois de Cristo. Então é muito antigo, lá no século I ainda, né? Foi introduzido por Santo Odilon, abade do mosteiro beneditino da França. Ele determinou que os monges rezassem por todos os mortos, conhecidos e desconhecidos, religiosos ou leigos, de todos os lugares e de todos os tempos. 4 séculos mais tarde, o Papa em Roma, na Itália, adotou o dia 2 de novembro como o dia de finados, o dia dos mortos para a Igreja Católica. Dia de oração pelos mortos, né? Então, o dia de finados, então ele é celebrado na igreja no dia 2 de novembro. É o dia onde a igreja convida o povo, né, para fazer esse momento de devoção, de oração pelos falecidos. Neste dia, os cristãos costumam visitar os cemitérios, visitar os túmulos, né, de seus entes queridos, rezar pelas almas, assim como também participam de missas para rezar por aqueles que desta vida já partiram. Então, se a gente olha a nossa história, a gente olha as comunidades, né? O pessoal tem muito esse carinho pela devoção ao cemitério, de ir lá. A gente via nesta semana, né, muitas pessoas indo lá organizar, ajeitar, até porque o temporal também destruiu algumas coisas no cemitério, né? E é interessante ver esse cuidado. E até Dom Hélio, ele escreve a palavra do pastor essa semana e diz como é bom ir num cemitério e ver ele bem arrumado, né? Com flores. Isso faz parte da cultura do povo, de cuidar, não tanto do cemitério em si, mas porque ali está alguém que amamos, as pessoas que partiram, né? E às vezes, claro, tem alguns que ficam um pouco esquecidos, né? Mas dizia Dom Hélio na palavra do pastor, como é bom ver os cemitérios e os túmulos bem cuidados, que os túmulos contenham o nome dos falecidos, com a data de nascimento e morte. Alguns colocam palavras, frases, até bíblicas, né? Ou sobre a vida da pessoa. Os nossos mortos estão vivos, diz o bispo. Neles a caridade está sempre acesa. Fala e toca os nossos corações. É uma festa de ir encontrá-los. Esse é um livro que ele cita também nessa reflexão que ele faz. E aí ele nos convida. Aproveitamos a comemoração do Dia dos Fiéis Defuntos para renovar nossos cemitérios, para meditar sobre o nosso fim último e rezar pelos nossos falecidos e também por todos os vivos, para que possamos ressuscitar e ter a vida eterna. Então, um pouquinho assim
desta amplitude do que é celebrar o dia de finados. É um momento assim também de reflexão, é um momento de interiorização na nossa vida e na nossa caminhada, sobre aquilo que somos, aquilo que estamos fazendo e como estamos cuidando do dom da vida que Deus nos deu. A gente vê em algumas culturas orientais um pouco mais de alegria na morte. Né? E nós, ocidentais, temos mais um sentimento de perda, de dor. As palavras que o senhor trouxe agora, me parece, dão um ânimo melhor, porque muitas pessoas, até eu já vi pessoas comentando, eu não gosto de ir lá, eu não vou no cemitério porque me sinto mal, é triste. Mas o senhor trouxe palavras sua e do nosso bispo no sentido inverso, de que a pessoa está bem, está feliz, está noutra condição, mas de bem, não de mal, né? Exato, né, Miguel? É importante a gente ter presente isso, né, que quando a gente se fala, às vezes, da morte, né, e ontem também eu li um artigo, né, sobre finados, entre a dor, a saudade e a esperança, né? Porque é algo que mexe conosco. O amor é a única força pedagógica capaz de significar o sofrimento. Então, a perda de alguém, ela mexe conosco. Claro. Então, o dia de finados, a igreja dedica especial atenção a todos os filhos de Deus que já encerraram sua vida terrena. Toda a morte é uma violência ao ego e à subjetividade humana, uma ferida que não sara, uma perca que, apesar de todas as possíveis variantes circunstanciais que a tenham causado, nunca é bem recebida por nós. Então, no sentido assim que a morte não está, mesmo que a pessoa tenha 99, 100, 120 anos. É uma dor, porque é uma perda que a gente vive. E é humano diante da perca também, né, claro, de quem amamos demonstrar sofrimento. É humano sofrer junto com quem não conhecemos e até com quem de modo especial conhecemos. É triste, é uma fatalidade, mas faz parte da nossa vida. Isso nós estamos crescendo nesta consciência de que nesse mundo é um tempo que nós estamos aqui, é uma passagem. E ainda um outro artigo diz assim: o amor é a força capaz de nos ensinar a viver com a ausência, e viver com a ausência é se encontrar todo dia com a presença de quem já não está diante dos nossos olhos, mas permanece em nosso coração, nossos afetos e nossa memória, pois o que a memória ama fica eterno. Rubens Alves. Não há vergonha alguma em chorar de saudade. Remorso é não ter por quem chorar e não ser capaz de deixar que as lágrimas comuniquem a força do amor. Por isso, que este dia de finados sirva também para que cuidemos uns dos outros, para que possamos nos perdoar mutuamente, nos amar enquanto estivermos aqui nesse mundo, nos querer bem, e sobretudo façamos com humildade esta obra de misericórdia. Nesse ano santo também nacional mariano, né, se falava muito das obras de misericórdia no passado de forma especial, né? Uma delas é rezar pelos mortos, é também uma obra de misericórdia rezar pelos nossos mortos. Então, olhando para tudo isso que a gente traz presente, né, a gente possa encarar esse momento do dia de finados com esperança. O nosso caminho nesse mundo é viver bem, é amar, é perdoar, é nos ajudar uns aos outros para viver eternamente junto de Deus. Então, a forma como nós amamos, a forma como nós vivemos, também nos coloca nessa dimensão com o divino, com a eternidade, para onde todos nós buscamos e queremos estar um dia. Muito bem, quer dizer, a pessoa nesse dia que é dedicado a finados, aos mortos, deve também valorizar o atual momento, a vida, né? O momento porque passa. Acho que foi muito feliz nas suas colocações, no sentido de que é uma hora de nós refletirmos também de como está a nossa vida, do que a gente tem feito, né? Como o senhor bem colocou,
perdoar, saber ser perdoado, conviver, enfim, estar no dia a dia. Às vezes as pessoas pensam, eu limpei o túmulo do meu familiar, do meu ente querido, coloquei umas flores lá e está resolvido, é isso que eu tinha que fazer hoje. Não é só isso, né, padre? Né? É importante rezar, né? E também às vezes a gente reza por aqueles que são nossos, mas também colocar nas intenções todos os falecidos. Eu acho que isso é uma obra de misericórdia muito grande, da gente poder rezar. A gente sabe que tem pessoas que já não têm mais familiares. Certo. Então, nossa proposta também hoje, rezando diante do cemitério, é rezar por todos os falecidos. Não é que nós vamos lá rezar por esse e aquele. Claro, muitas pessoas pedem as intenções, e são muitas folhas hoje, né? E a gente coloca nessa forma diante do altar, mas o importante é a pessoa ir e poder também fazer esse momento de oração. Eu sempre digo que o dia de finados, ele é um dia, mas não é só neste que nós rezamos pelos mortos. A gente vê nas missas, sempre temos intenções por falecido, porque queremos bem. E também a visita ao cemitério devia ser até mais constante. Verdade. Eu uma vez até não ia tanto no cemitério, né? Depois, com o tempo, a gente vai descobrindo um pouco a importância. É um lugar assim que a gente vai, que a gente começa a meditar. Porque tu começa a olhar assim, ver tantas pessoas. Meu Deus, quantos já se foram? Talvez tantas pessoas que plantaram a semente da fé nesse lugar, nessa cidade, nesse povo, e já estão lá. E a gente começa a pensar, mas o que nós estamos deixando? O que nós estamos fazendo? Nós vivemos um mundo, e não é por acaso que o dia de finados é dia 2 de novembro. Isso é outro detalhe que eu tinha esquecido de dizer antes, né? Ontem, dia 1º, é dia de Todos os Santos. Então a igreja, por que coloca no dia 2? Porque muitos viveram a sua santidade, mas não estão nos altares. Então a igreja coloca nesse dia finados para que a gente possa rezar também por aqueles que viveram o ideal de santidade. Que esse é um grande chamado de Deus hoje, para a santidade, o chamado para todos nós. E aí, diante desse mundo que nós vivemos, um mundo assim que às vezes nos inquieta tanto, como viver a santidade hoje, né? E há pouco mesmo eu escutava o testemunho de um padre dizendo, né, e a gente tem visto isso, muitas manifestações contra a Globo de forma especial, né, que tem buscado destruir a família. Infelizmente é isso. E nós deixamos entrar nas nossas casas. Então, como é que nós vamos querer viver a santidade se nós deixamos entrar coisas que destroem a vida, que destroem a família, né? Então, fazendo só essa ligação com o dia de ontem, dia de Todos os Santos, trazendo para o dia de hoje, mas também com aquilo que nós estamos colocando para dentro de nós, com aquilo que nós estamos acolhendo e proporcionando aos nossos filhos. Hoje a gente vê crianças que já têm atitudes assim que parece que não sei de onde que vem. E claro que a televisão leva muito isso, né? Então não é falar mal desse meio de comunicação, que também é importante e é bom, mas tem muitas coisas ruins e que destroem, que nos impedem de viver o ideal que Jesus nos chama, que é a santidade. Então que o dia de hoje seja realmente de reflexão, que se possível mudar as nossas atitudes, mudar os nossos conceitos, mudar o nosso jeito de cuidar e cultivar valores. Que tipo de valores nós estamos cultivando? Que tipo de mundo nós sonhamos? Que sociedade nós queremos? Às vezes é fácil a gente dizer, lá está errado, mas o que nós estamos fazendo aqui? Então começar na base, começar na família, começar dentro das nossas casas, começar na nossa igreja, nas comunidades, independente da religião, que a gente possa fazer a diferença. Como cristãos, nós possamos mudar essa realidade e buscar viver o projeto de Deus. Sem dúvida. Bem, nós estamos tendo uma missa que está acontecendo em frente ao cemitério e teremos outras missas também. A missa de hoje, ela é um pouco diferente, é claro que já é diferente porque está lá no portão do cemitério, mas tem outras partes que mudam em relação à missa tradicional? As orações nesse dia, né, são bem direcionadas, os textos bíblicos, né? Geralmente usamos o texto da morte de Lázaro, né? E que onde Jesus diz, né, há um grande abismo entre mim e ti. Quando o rico pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo porque ele está ardendo no mármore do inferno, né? E aí ele diz, há um grande abismo, ou seja, aquele que separa, ou seja, o pecado, ou seja, o fechamento daquele pobre rico que não deu de comer, que não acolheu o Lázaro quando bateu a sua porta, né? Então, essa passagem mostra muito bem, assim, essa distância que há entre essas duas realidades, do bem e do mal, da vida e da morte. Mas, acima de tudo, o dia de hoje, a liturgia, ela se reveste desse significado todo da graça e da misericórdia de Deus.
onde nós invocamos por esses nossos entes queridos, e as orações todas são direcionadas também para isso, né? E agora, mais à tarde, nós temos missa nas comunidades, no assentamento Fátima, Conceição, e também à noite na Coxilha Bonita, nessas comunidades que hoje seria o dia, mesmo sendo feriado, nós vamos lá rezar com eles e também rezar pelos mortos. Perfeito. Padre, quero agradecer muito a sua gentileza de nos trazer essas informações, colocando essas importantes informações num dia relevante, né, e que merece essa reflexão toda que o senhor colocou, esses momentos de oração, esses momentos de reflexão. E por isso, em virtude desta importância, é que hoje é um feriado nacional. No Brasil, em vários países aí, católicos e protestantes, essa data é especial. Por isso, quero agradecer novamente. Claro que deixando o microfone à sua disposição para algo mais que o senhor queira colocar nessas suas últimas colocações, com a certeza que lhe ouviremos em outros momentos, daqui a pouco na nossa programação, ou na programação aqui que temos junto com o senhor no domingo, pela meio-dia, enfim, nos momentos que a gente pode lhe ouvir em outras oportunidades por aqui. Mas mais algum detalhe nesse momento, por favor, fique à vontade. Quero aproveitar também esse momento para convidar que no sábado nós estamos realizando a Assembleia Paroquial. Então nós convidamos todas as lideranças das comunidades, pastorais, grupos, movimentos, das 9 ao meio-dia no Salão Paroquial. Nós teremos a nossa Assembleia de avaliação, planejamento, também trilhando um pouco alguns caminhos já para o ano seguinte, porque o ano vai passando muito rápido. Então a gente convida, deixa aqui o convite a todos. E no mais, sobre esse dia, deixar aqui a nossa oração por todos os falecidos, né? Que cada um se sinta muito acolhido nesse dia. Não deixe de celebrar, não deixe de visitar o cemitério. Se você ainda não foi, vá durante o dia, faça a sua oração. Não deixe passar em branco como sendo mais um dia. Acho que é importante fazer essa reflexão, fazer essa meditação da vida, fazer a meditação e ter presente que o nosso fim último é a morte. Mas a morte, ela termina a nossa vida terrena. E com a morte nós passamos para a eternidade, a vida eterna junto de Deus, que é o que nós cremos, ou seja, a ressurreição, a eternidade junto do nosso Deus. Então que Deus dê o descanso eterno a todos os nossos falecidos, que nos dê força para continuar a nossa caminhada, para fazermos o bem, para amar, perdoar e construir o mundo que Deus quer que construamos juntos. Que Deus assim os abençoe. Obrigado, Miguel, obrigado a toda a equipe da rádio, e que abençoe a todo o nosso povo nesse dia especial. Muito obrigado. Nós tivemos assim a oportunidade de ouvirmos Cristiano Quatrim, nosso pároco aqui do Tupã-Siretã, que a nosso convite falou nesta manhã do programa Variedades, que vai a um rápido intervalo comercial, mas eu retorno em instantes com o programa Variedades, com o patrocínio de farmácias associadas. Aqui você tem amigos, farmácias associadas em Tupã, farmácia econômica, Delta Sul, barbadíssimas da Delta Sul, né? Você compra agora e começa a pagar só no ano que vem. E o apoio de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara para toda a região, orgulho de ser brasileira. Um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno.